boa noite! Está acontecendo a partir de agora, não é um programa, gente, é um evento, é o Sem Tabus chegando até você. Muito obrigada por sua companhia. E nós vamos falar hoje sobre sexualidade. O que é o sexo para o homem e para a mulher? As diferenças, os desencontros, como lidar com isto de boa vontade, querendo que seja bom para ambos, para que o casamento seja fortalecido, para que o relacionamento cresça, para que as pessoas sejam felizes, tratando da vida sexual com a nobreza que ela merece. Não é uma coisa qualquer que você faz no fim do dia e olhe lá quando quer, quando faz, e um quer, o outro não quer. Sabe essas coisinhas do dia a dia que a gente vai somando e muitas vezes traz prejuízos para o relacionamento como um todo? Então é bom a gente dar um trato especial na vida sexual, sabendo que ela tem o seu lugar. Ela não é tudo na relação, mas tem um lugar importante e necessário de cuidarmos bem de perto. Combinado assim? Aqui no Sem Tabus de hoje, mais uma vez, sua participação é sempre muito bem-vinda. Deixe o seu recado, visita a gente no facebook.com/semtabus.nt ou fala com a gente no Instagram. A gente gosta de ter você por perto, fazemos postagens e queremos ter de volta um retorno seu no que diz respeito ao que você pensa sobre os temas, sobre a qualidade, sobre o nosso papo, sobre o encontro com você. Também você pode, já desde agora, se inscrever no nosso canal no YouTube. Ali temos todos os programas e cada programa, quando é postado, se você se inscreve no canal, você é notificado e imediatamente tem acesso para compartilhar, para curtir, para assistir outra vez. E assim a gente vai fazendo uma grande família espalhada por todos os cantos. E a você que nos assiste em outros países, que bom ter a sua companhia. Pela internet, esse espaço e essa distância se diminui muito. Você que nos acompanha também pela Rádio Novo Tempo a cada semana. É uma delícia ter você aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, minha convidada de hoje, Marisa Lobo, está aqui comigo para falarmos desse tema que eu já apresentei e volto a dizer, vamos falar de sexo, qual o lugar da sexualidade ou da prática sexual entre um homem e uma mulher e como diminuir os desencontros. Marisa, bem-vinda, tudo bom? Amo estar no seu programa, que né? delícia. Que realmente é sem tabus, aqui a gente é livre para poder falar de uma coisa tão maravilhosa que Deus criou para o homem e para a mulher, que é o sexo e a sexualidade, né? Bem interessante. Tem muita gente que ainda tem uma certa dificuldade, né, de lidar com o tema, e a gente vai mostrando com leveza, com simplicidade, de como o sexo tem o seu lugar, porque foi Deus quem fez, foi uma promoção do céu, não é? Com certeza. Entre um homem e uma mulher dentro do casamento para fazer um e outro feliz. E essa história, por onde a gente começa, Marisa, quando você fala para casais? Falando de o que é sexualidade, né? Sexualidade é um encontro. Então, quando a gente fala de sexo, não é uma coisa assim estanque, uma coisa totalmente separada. É um conjunto, ela faz parte, o sexo, de uma sexualidade como um todo, que tem afetos, carícias, carinhos. Sexualidade envolve a família, envolve não só o casal, mas os relacionamentos familiares, o seu relacionamento com a própria igreja. Tudo é sexualidade, esse mover seu é a sexualidade. E o sexo é apenas uma parte, uma boa parte dela, diga-se de passagem, né? E é graças ao sexo que nós existimos, né? Graças ao sexo entre um homem e uma mulher que nós podemos estar aqui, porque é pelo encontro de um homem e de uma mulher que acontece o milagre da vida. Então, o sexo é importante, não só para dar prazer, mas ele tem uma função mesmo, que é a evolução das espécies. E no nosso caso, a evolução dos cristãos, né? A criação dos cristãos, né? Então, um casamento sem sexo, ele não existe, né? Ele não subsiste, porque ele tem uma função. Mas também a função é só a procriação? É óbvio que não, né? Deus fez para a procriação, quando junta o sexo do homem e da mulher, ele fez uma partezinha muito gostosa que é o orgasmo, que é um prazer. Então, um prazer para o homem e para a mulher. Para gerar filhos, você precisa gerar um filho com prazer, mesmo que você não queira. Porque para o espermatozoide chegar até o óvulo, há uma descarga desse espermatozoide que acontece durante o ato sexual. Então, tem o gozo sexual e isso dá prazer para o homem e para a mulher. Então, Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele fez um parquinho de diversão ali, disse, vão, divirtam-se. Né? Isso que é difícil para alguns cristãos, inclusive, entender, né?
Porque parece que prazer não tem a ver com o que Deus planeja em termos de santidade, porque a santidade tem sempre aquela carranca, aquela coisa mais Não, e com certeza. fúnebre, assim, E daí, que não é verdade. Você fica pensando assim, que é interessante que eu falo nas minhas palestras, né? As pessoas, né, os viciados em drogas, por exemplo. Então, eles têm uma descarga de prazer artificial, de prazer errôneo com a droga. E vivem buscando esse prazer, por isso que se viciam. E no homem e a mulher, no sexo, é a mesma coisa. Então, para gerar um filho, há uma descarga de prazer. Foi essa a intenção de Deus quando criou. Para que aquele prazer fizesse você buscar um ao outro. Então, eu sempre questiono assim, por que a mulher tem clitóris se não serve para nada, só para dar prazer para a mulher? Quem criou foi Deus. Então, comece a fazer sexo com os seus maridos com as suas esposas, entendendo que é um dom de Deus mesmo e o prazer é de Deus, é para ter prazer mesmo. Ele criou o homem e a mulher para isso, o homem e a mulher para se gostarem. É óbvio que tem os limites do respeito de cada um, conforme cada um sente e pensa, né? Mas é um parque de diversão mesmo. O homem e a mulher pode muito bem se divertir após o casamento, né? Com o sexo e livre de qualquer tabu, porque é uma bênção de Deus para os casais. Em que momento há os desencontros entre homens e mulheres no que diz respeito a esse prazer? Na verdade, assim, é uma questão de cultura, tudo é uma questão assim de cultura, né? Como você aprende a fazer sexo, o que pode. Eu sempre falo para os homens e para as mulheres, você tem que respeitar a sua mulher no seu desejo, na sua educação, né? E o que pode é o que a mulher autoriza. Se a mulher não gosta de determinadas coisas ou determinados comportamentos ou de determinadas posições sexuais, o homem tem que respeitar isso, né? Então, vai desse respeito. E também dá a mulher entender que ela não é obrigada a fazer sexo com o marido toda hora, todo dia, conforme ele deseja, né? Que sexo é um prazer, ele é conquistado, ele não é uma obrigação. A mulher não tem obrigação de ter relação sexual com o homem a todo momento, nem o homem tem obrigação de ter relacionamento sexual com a mulher a todo momento. Isso é uma conquista dos dois. A gente tem que entender que é um prazer, então que é bom sim. Se os dois toparem todo dia, façam todo dia, 2 vezes por dia, 2 vezes por dia. Mas se é 2 vezes por semana, 1 vez por semana, não importa. O que importa é a qualidade do ato sexual, que é aquele com amor, é com respeito, com carinho, né? Essa qualidade. Então, os limites, na verdade, ele está entre os dois. Claro que nós somos cristãos, então tem coisas que a Bíblia não é um manual de sexo, se bem que Cantares de Salomão é um manual de sexo. Dá umas dicas ótimas. Então, se você olhar para Cantares de Salomão, você vai saber muito bem o que Deus deixou ali para você. Então, você pode beijar, você pode abraçar, você pode admirar, você pode ficar nu, você pode gostar do corpo da sua esposa, do corpo do seu esposo. Não é uma coisa só que mulher tem que ser aquela mulher submissazinha, escondida embaixo da coberta. Isso é mentira. Então, o próprio Cantares de Salomão fala sobre isso. E tem um versículo que fala, goza com a sua mulher todos os dias da sua vida. Se você trouxer para o ato sexual em si, o que é? Um orgasmo, né? Então, assim, é um preconceito até quando a gente lê Cantares de Salomão. Então, a igreja, assim, ela precisa se libertar disso. Casou, o teu limite até o casamento. Chegou no casamento, viva feliz com seu marido, achando que eu tenho que ser santo, eu não posso ter relação sexual com meu marido. Como se não foi o Deus Santo quem fez para determinado fim. Então, o sexo, ele só não é santidade quando ele é fora do casamento. Estando dentro do casamento é a santidade. Deus quer que você seja feliz, que você se divirta. A menos que dentro do casamento ele também seja praticado com tons de bestialidade, de imoralidade, de pornografia, de desrespeito. Aí sim. Aí não tem santidade nem antes, nem durante, nem depois, né? Aí não tem santidade. Porque é uma coisa assim, interessante. Uma vez eu vi uma pessoa falar sobre filmes pornográficos, né? Eu com meu marido posso assistir filmes pornográficos, né? E perguntou para mim.
Eu falei assim, para quê? Para que você vai precisar assistir um filme pornográfico, de ver pessoas fora tendo prazer? Você não sente prazer com o seu marido, com a tua esposa? Então tem alguma coisa errada aí. Eu não preciso usar coisas fora para sentir prazer dentro do meu casamento, muito pelo contrário. Então esse movimento sem tabus dentro da igreja, que a gente persegue, né? Pessoas como você, como eu, nós perseguimos isso, é falar que sim, é possível você ser feliz sexualmente, ter prazer com seu marido e com a sua esposa, aquela intimidade tão gostosa da santidade. Santidade não é sinônimo de preconceito. Santidade não é sinônimo de falso moralismo. Porque muitas vezes a gente se veste de uma capa de santidade, só Deus sabe o que vai na cabeça da pessoa, né? Então curta, se solte mesmo com o seu marido, dentro daqueles limites que é os dois que colocam mesmo. Então ela me perguntou sobre filmes pornográficos, né? E eu questionei ela, por que você precisa ver coisas fora para sentir desejo pelo seu marido? Há algo errado com você e com o seu marido. Isso estraga o relacionamento, porque você enche a sua mente com coisas externas, com pornografia. E como é que você vai ser feliz dentro do seu casamento com intensidade? Não vai, porque essas imagens vão ficar registradas no seu cérebro e elas não saem nunca. E é muito difícil você ressignificar, você reciclar esses lixos todos, né? A gente que vem do mundão, fala gente porque eu vim do mundo, né? Me converti há quase 20 anos, mas vim do mundo. E claro que para o pessoal que não está acostumado com essa nossa linguagem, quando a gente usa essa expressão, a gente está fazendo diferença entre ter hoje uma experiência religiosa numa igreja com Deus e com um tempo em que não viviam as situações comuns da vida, e então a gente faz essa diferenciação. Fala do mundo cristão e do mundo secular, né? Então, no mundo secular, para as pessoas é muito comum, revistas pornôs, vídeos pornográficos, e para eles é normal. Para nós não é. E que eu percebo, fazendo essa referência, até eu levo isso para a igreja, né? Que nós achávamos que aquilo era normal e não era uma liberdade, era uma libertinagem. Aquilo influenciava negativamente, sim. Quando você vem para a igreja, você percebe como você é mais livre, você não tem que dar satisfação nenhuma a padrões de comportamentos do mundo, como você pode ser a sua essência, você mesmo, e como o sexo com o seu marido, dentro de um casamento, da proteção de Deus, ele é muito mais livre. E, por outro lado, tem as pessoas que, porque viveram no mundo e fizeram muita coisa errada lá, quando se convertem, acham que tem que ficar aprisionadas. Não tem que ficar aprisionadas. Você pode, sim, curtir o teu casamento com o seu marido, sexualmente falando, mas uma coisa que eu vejo, assim, até dos casais que eu mesma atendo, é a falta de diálogo, de saber o que um outro gosta, de saber até onde eu posso ir. Às vezes a mulher não quer falar, ela não quer discutir, ela tem muito tabu, principalmente a mulher, né? Muito preconceito dela mesma, da sexualidade. Então ela não sinaliza para o homem, e isso tem sido um problema muito sério entre os casamentos. Então, comunicação seria um dos itens mais necessários de ser... Com certeza. A comunicação faz essa convivência ser mais agradável e responde na vida sexual, né? Muitas vezes nós não damos crédito à vida sexual como sendo resultado. Parece que ela é um fim em si mesma, o que não é, que já se sabe que a gente carrega para a atividade sexual muito de sentimentos, de ressentimentos, de coisas não resolvidas, palavras não ditas, olhares não feitos num tempo adequado, no compasso do outro. E isso é bom de entender o porquê, porque sexualidade tem a ver com sentimentos, emoções, sim, né? E a mulher é muito auditiva. O homem é visual, a mulher é auditiva. Isso é bom. Para nós mulheres, nós não entendemos isso. Que se você colocar uma lingerie bonitinha, tá muito bom para o teu marido. Ele não vai reparar se você tem celulite, se você tem estria, se você está meio gordinho. Isso é verdade. O homem não reclama mesmo. Não reclama, ele quer mais, é a mulher dele mesmo. A mulher é mais auditiva. Então, o homem muitas vezes não fala coisas bonitas para as mulheres e, pior, fala coisas muito ruins. E a mulher guarda no seu cérebro, ela não esquece. Aí chega na hora do sexo, à noite ela lembra, né? Aí tem dor de cabeça. O homem, por outro lado, ele falou que tinha que falar, desabafou, só que ele esqueceu. Na hora de fazer o sexo, ele nem lembra o que ele disse, a mulher lembra. E aí não vai dar em nada, vai ter problema os dois, porque ele vai querer e ela não quer, né? A mulher, ela ouve. Então, se o homem fosse inteligente, ele só ligaria para ela,
ele falava coisas bonitas, elogios. Ah, você está bonita, ficou bom esse cabelo. A mulher repara em tudo, em todos os detalhes. O homem não é detalhista. Então, muitas vezes a mulher arruma o cabelo e o homem nem um elogio dá porque ele não percebe. A mulher é do tipo que faz uma sobrancelha e olha, fiquei bonita. E ele fica olhando para a cara da mulher pensando, meu Deus, o que ela fez, né? Que ele não tem noção do que ela fez. Ou seja, isso não é desafeto, Marisa? Não é assim um desprezo pela aparência dela? Cérebro não é isso? de homem e de mulher são totalmente diferentes. E dá muito conflito porque a mulher acha que o homem tem que entender tudo o que ela está sentindo. E, na verdade, ele não entende, mas não é por mal, é porque ele não está sentindo mesmo e porque ele é diferente. Os homens e as mulheres são diferentes. São opostos que se atraem. É que nem tomada, né? Tem uma tomada que tem o positivo e o negativo. Então, isso se atrai, os dois se atraem. E são totalmente diferentes. As zonas erógenas de prazer de um homem e de uma mulher não tem nada a ver uma com o outro. A mulher tem várias zonas erógenas pelo corpo todo, várias. O homem tem uma só. Então, assim, aparelho genital masculino, pronto, tá bom para eles. E a gente não. Então, as mulheres é aquele pré-evento, né? Então, primeiro você tem que o dia inteiro falar bem dela, não pode errar quando acordar. Você tem que já acordar e dizer bom dia, meu amor, vai trabalhar e não erre, porque você errar, à noite ela está com o mesmo sentimento. Aí o homem vai trabalhar de vez em quando, bota lá o despertador no celular para lembrar de dar uma mensagenzinha lá para a mulher, né? E daí chega à noite, seja gentil, porque se você chegar já discutindo, brigando, não adianta à noite, a hora que dormir, querer alguma coisa, porque ela vai ser contra mesmo, ela não vai querer. Por quê? Porque a mulher é muito emotiva, ela carrega as emoções durante o dia, durante a semana. Enquanto o homem não desfizer essa emoção, esse afeto criado, gerado por ele mesmo, ela vai lembrar na hora do sexo. Não deveria ser assim, mas acontece assim. Pois é, mas... Não deveria. Não, claro. Marisa, e dá para esperar que esse homem que é tão diferente dessa mulher, ele que não percebe uma sobrancelha, né, feita, um cabelo, um corte diferente, se ele não percebe, se o cérebro dele não trabalha nessa direção, não trabalha. Como que ele vai perceber esses detalhes de passar o dia inteiro, ou não vou dizer também o dia inteiro, mas assim, de cuidar desses detalhes para ganhar o coração dela? Sim. Segura aí, é rápido, voltamos para a gente ouvir o que ela diz a respeito. Como lidar com esses conflitos que surgem de homens e mulheres que são tão diferentes no modo de pensar, no modo de ser, no corpo, enfim, em tudo. Como que se encontra tão bonito, tão gostoso num relacionamento, de maneira que responda numa atividade sexual gostosa, prazerosa? Porque parece assim muito, cada um para um lado e Deus por todos. Intervalo rápido e voltamos, até já. Oi, boa noite. Este é o seu Sem Tabus. Já começou, este é o segundo bloco, um segundo momento para continuarmos juntos e então aprendermos hoje mais um pouco sobre como homens e mulheres podem conviver harmoniosamente bem felizes, de maneira que inclusive responda numa vida sexual satisfatória. Sendo homens e mulheres tão diferentes, como conseguir essa proeza? A minha convidada de hoje, a psicóloga Marisa Lobo, está trabalhando esse tema de um jeito gostoso, leve, suave, para você aprender que é possível sim. Mas até chegar no sim, como se faz, Marisa? Olha, por exemplo, cabelo. Foi guerra em casa já esse assunto cabelo. Eu já cheguei a estar com o cabelo preso, ter ido no salão. Quando eu voltei com o cabelo todo arrumado, como eu estou agora, ele nem notar. E daí foi briga a semana toda. Aí eu aprendi inteligência emocional, te faz entender melhor a situação. Não só botar a culpa no outro, vamos nos comunicar, né? Perfeito. Diálogo, via de mão dupla. Aí eu falo assim, estou indo no salão. Então ele espera que eu vá vir diferente. Aí eu chego, ele pergunta, ele fica apreensivo, ele me diz hoje que ele fica apreensivo. Meu Deus do céu, o que ela fez? Às vezes eu só fiz a sobrancelha e eu pergunto se está bom.
Aí ele olha e fala que está lindo mesmo, não entendendo o que foi que eu fiz. Mas o cabelo, ele já repara. Então ele começou a treinar isso. Eu tenho que reparar um pouco nela. Eu tenho que reparar sim um pouco na roupa que ela veste, eu tenho que reparar. Tem maridos que reparam muito porque a mulher compra alguma coisa nova, pensa no lado financeiro e já repara que comprou. Mas tem maridos que passa desapercebido e ele é muito desatento para isso. Então hoje ele entendeu que isso me magoa, me ofende, porque muitas vezes eu queria me arrumar para ele, ele não notava. Então hoje ele nota, então isso já foi trabalhado. Mas você deu uma ajuda considerável, Sim, né? eu falava, vou no salão. Quando eu volto, ele já fica esperando para elogiar o meu cabelo. Mas já aconteceu de eu dizer, vou no salão e voltei sem fazer o cabelo. Ele disse, nossa, o que você fez? Está lindo, porque ele não sabia o que eu tinha feito. Isso muitas mulheres que eu pesquiso, uma coisa boba de cabelo, mas eu pesquisei isso com as mulheres e realmente é assim. Os homens são desatentos, mas porque nós somos detalhistas demais. Nós reparamos, principalmente nós mulheres, né? Nós reparamos na roupa, na maquiagem da outra mulher. Os homens não reparam, mas nós somos assim. São essas diferenças entre homens e mulheres que são maravilhosas e existem. Por isso que os opostos se atraem, né? É bem interessante isso. E aquela pergunta que eu deixei no ar anteriormente, né, antes de ir para o intervalo, é como fazer então, você acabou de responder então aquela pergunta, como fazer então, você está dizendo, comunica. Como é que faz para desenvolver essa capacidade de, mesmo não sendo tão detalhista, o homem conseguir valorizar essa mulher? E como essa mulher tem essa expectativa de ser reconhecida, vista, validada, como fazer? Então, você está falando de comunicação. Sim, e também de não lançar expectativa no outro, né? Na verdade, assim, as pessoas são diferentes. E quando eu vejo que o meu marido é diferente de mim, nós somos muito diferentes porque somos o sexo oposto. E há de se haver um respeito entre nós nesse sentido. Então, de conhecer como o homem pensa. O homem pensa em compartimentos separados. Então, ele muda o assunto, acabou. Ele resolve aquele assunto, acabou. Ele já está em outro assunto, pensando de outra forma. Ele não leva os sentimentos dele. A mulher, não. A mulher é um amaranhado de fios. Ela sai de um assunto, ela vai para o outro, ela leva todas as emoções e ela fica o dia inteiro naquela confusão. É como se você levar uma mulher e um homem para ir ao shopping. Então, você vai comprar uma camisa. O homem já vai, na cabeça dele, organizadinho, que ele vai comprar uma camisa em tal loja. A mulher já vai, meu Deus do céu, vou comprar camisa aonde? Então, ela visualiza o shopping inteiro e todas as lojas na cabeça dela. Então, o homem é mais prático para isso. Então, você coloca os dois homens, você vai ver que 10 minutos depois, é um exemplo, né? 10 minutos depois, ele volta com a camisa e gastou tanto. A mulher, 2 horas depois, ela ainda está procurando a tal da loja e escolhendo todas as camisas e provando tudo, ainda volta com outra coisa que ela não pensou em comprar. Então, assim, essas diferenças têm que ser conhecidas e têm que ser respeitadas. Por exemplo, então o homem já sabe que a mulher vai demorar no shopping, que ela vai olhar todas as lojas. Então ele que vá até o shopping, senta no sofazinho, fica na internet se ele não conseguir andar em todas as lojas e deixa a mulher dele tranquilinha visitar as lojas. Em tudo nós somos assim. E no sexo, quais são as principais queixas com relação às diferenças? É o pré, né? O antes. O homem não é muito chegado nas preliminares, a mulher é. Então, a mulher, para ligar a tomada dela, você precisa, olha, de muito tempo, você precisa de muito carinho, você precisa massagear bastante, você precisa procurar onde que está tudo. Então, é todo aquele cuidado. Eu sei que, às vezes, para o homem, isso é uma encheção, né? Ouvindo você falar, me dá até uma ideia de preguiça, gente. Mas é assim. Coitadinho, passa o dia trabalhando. Homem, né? Ela também, né? Mas fazer o quê? Ela também trabalha, ela tem dupla jornada. Ela cuida de filhos, ela cuida de casas. Então, nós estamos lutando pelos direitos iguais. Os homens hoje que querem direitos iguais das mulheres, porque as mulheres, coitadas, já ultrapassaram os limites dos homens, né? Mas assim, se o homem quer e a mulher quer ter um relacionamento sexual duradouro, ele tem que entender as diferenças dele e ela também. Nem sempre vai ser tudo isso, nem sempre vai ter tempo, às vezes estão cansados os dois e ter tempo para toda essa preliminar, né? Mas isso existe e tem que ser feito. O importante do sexo é ele ser bem feito. Então a mulher não pode ser simplesmente ali um momento
para desabafo, né? O homem está cansado e vai lá descontar na mulher. Não pode ser isso, porque isso estraga, isso violenta a mulher emocionalmente. A mulher é muito emotiva. Então, o homem tem que ter aquele tempo de carinho, de cuidado com a mulher, sim, porque ela é desse jeito. E não adianta lutar contra isso. A mulher é. Mas também tem as mulheres que eu falo assim, nem sempre a mulher está afim de fazer sexo com o marido. E o marido está sempre querendo fazer sexo com a mulher, né? Mas às vezes a mulher está muito cansada. Mas o homem também tem esse estresse, mas é menos que a mulher. Porque o estresse dele desabafa fazendo sexo. Mas a mulher já não é assim. Então, é um entendimento de saber que nem sempre eu vou sentir prazer, ou melhor, vou sentir um orgasmo, mas que eu posso ficar muito feliz em fazer sexo com meu marido, porque ele merece, ele é meu marido e eu vou fazer ele feliz. E a minha felicidade está em fazer meu marido feliz. Acontece isso, acontece na minha casa, garanto que na casa de todo mundo, né? Mas a luta é para que, e é uma luta mesmo, né? Que o homem tem que incentivar essa mulher. Como? Não forçando a barra, não criticando, não humilhando, não ofendendo, dizendo você não gosta de mim, você não gosta de fazer sexo. Às vezes ela pode ter um problema realmente físico, ela pode ter um problema químico, um problema psicológico, e não é forçando e ofendendo que o homem vai fazer essa mulher sentir prazer, porque prazer é uma coisa muito psicológica, é muito de intimidade, é muito de carinho, de amor e de respeito. E ele tem que entender, os homens têm que começar a entender isso, que às vezes a mulher não é que ela não queira fazer sexo, ela está muito cansada. Às vezes ela tem algum problema, ela tem dores no ato sexual, ela tem secura vaginal, ela tem problemas físicos e muitas vezes é psicológico. Eu caso com uma mulher e de repente ela não quer fazer sexo comigo. Tem que saber a história, quem é a tua mulher? O que aconteceu com ela nessa infância? Como foi a educação dela? Às vezes ela teve uma educação muito rígida. Isso traz para o casamento. E o homem tem que entender isso e não é com os discursos de violência moral mesmo, né? Que ele vai conseguir fazer essa mulher gostar desse sexo. Ele vai conseguir fazer essa mulher fazer sexo por obrigação. Principalmente porque ela é evangélica, ela é cristã e ela aprendeu na Bíblia que ela tem que estar disponível para o homem. Mas o homem também tem que estar disponível para a mulher. E isso está na Bíblia também. Está na Bíblia. Ele tem que estar disponível para a mulher. Ele tem que fazer a sua parte, que é fazer a sua mulher feliz sexualmente. Como é que ele vai fazer isso? Tendo respeito e amor e dar tempo ao tempo, respeitar esse tempo da mulher, dialogar bastante, fazer ela se sentir íntima dele e eliminar esses tabus, esses preconceitos que tem entre o homem e a mulher no ato sexual. Em algum momento você pontuou a diferença entre prazer e orgasmo. Há relações em que não vão dar a essa mulher aquele orgasmo, mas se tem esse entendimento, tem um prazer em ver o outro feliz. É isso que fica claro, que tem. Né? Às vezes o homem tem muito isso. O homem mesmo que gosta da mulher, ele às vezes entra em conflito, eu percebo, né? Nos consultórios e tal. Entra em conflito porque ele quer que a mulher sinta orgasmo. Ele acha importante, ele quer, porque ele sente, então ele quer. E daí ele não entende que às vezes isso não é tão importante para ela naquele momento, nem todas as vezes. E ele forçando a barra, ele vai constranger mais, porque é psicológico. Então tem que ter esse entendimento. E a mulher, ela é assim, às vezes a gente de fazer um carinho no marido da gente, vendo que ele ficou feliz, às vezes a gente não estava muito afim mesmo, mas tem o prazer de fazer o outro feliz. E o homem também tem que ter esse prazer de fazer a sua mulher feliz, né? Tem que ter esse prazer de ali só dormir abraçadinho. Às vezes uma mulher quer beijar, quer abraçar, quer ficar ali com o maridinho namorando. Ele já quer fazer sexo com ela. Aí estraga todo o clima, gente. Às vezes a gente só quer dormir de conchinha, mas não dá. Está dormindo de conchinha, quando vê de madrugada já quer transar com a gente. Então, assim, né? Às vezes a gente só quer ter o prazer de namorar, de beijar, e lá vem o marido querendo consumir o ato, né? Às vezes a gente não está afim, entendeu? Fica a dica, né? Fica a dica, não está afim, quer namorar. E eles namoraram tanto enquanto solteiros que não querem mais perder tempo, né? Tem Essa isso. que é verdade. Mas não é perder tempo, é ganhar tempo. Porque quando você fica ali naquele namorinho e dorme bonitinho, o amor aumenta ali. Ai, no outro dia, tá disponível. E a gente tem que entender que nem sempre o homem também está disponível. Porque tem também aquelas mulheres, não é só o homem que é sexo toda hora.
tem mulheres que também querem sexo toda hora, né? E quando eu dou as minhas palestras, eu pergunto, cadê essa mulher? Fique em pé, mulherada, pega unção. Porque é complicado. A gente também gostaria de ser assim. Mas o dia a dia, toda essa confusão, esse estresse, é trânsito, é trabalho, a mulher tem tripla jornada. Então, é natural que hoje essa mulher, ela não esteja disponível todo momento, toda hora, né? Mas o homem também tem essa tripla jornada. O homem tem o estresse também do dia a dia. E às vezes ele também não está afim. Não está afim, tudo bem, amor. Não está afim, durma abraçadinho. Dá uns beijinhos, né? Fica ali no carinho, porque sempre tem que consumar o ato, né? Não necessariamente isso é uma sexualidade saudável e nem por isso é uma sexualidade ruim. É uma sexualidade, faz parte. O namoro faz parte. E a gente não namora mais, né? No casamento. Tem casais que às vezes relatam que enquanto namoravam tinha muito desejo, tinha que segurar a onda, tinha que... Quando estavam se preservando para esse casamento... E depois que estão casados, até que passa pela lua de mel, não se apresenta nenhum tipo de trauma, alguma coisa que possa ser relatado assim, mas perde esse interesse, já não tem... O que acontecia que antes era uma vontade, depois... será que é só realmente a questão do dia a dia, da correria, do trabalho? O que pode ser mais, assim... que faz essa diferença? Era proibido, era gostoso, né? É mesmo, essa história do proibido. É verdade. E por que agora não pode mais? Tá fácil, eu tenho ali toda hora e todo dia. Né? Que não é bem verdade. Que não é bem verdade. Mas é assim que a cabeça das pessoas funciona. E não deveria funcionar dessa maneira. Então, nós nos voltamos daí para outras áreas da sexualidade nossa, que é o nosso trabalho, o trabalho com a igreja, o excesso de santidade, né, entre aspas, e daí nós deixamos o nosso maior ministério, que é o casamento nosso. Então, quer dizer que quando não podíamos, então, sexualidade está ligado com proibição? Não necessariamente. Está ligado, às vezes, com falta de conhecimento do seu próprio corpo. Talvez você não conhecesse, não sabia como era, então você ficava imaginando como seria e daí isso mexia com os teus hormônios. E hoje, você, de repente, teve uma relação sexual não muito agradável, não gostou muito ou não está sendo bom para você, por isso que a tendência é afastar um do outro, quando na verdade é esse encontro, esse diálogo, esse entendimento, o conhecer o seu corpo é que vai voltar todo esse erotismo. E vamos falar assim de mim mesma, eu gosto de falar nos meus exemplos, mas eu também passei por uma fase dessa, achando que a sexualidade estava meio sem fogo mesmo no casamento, né? A gente sabe que o dia a dia, a monotonia do dia a dia, isso realmente influencia. Mas eu comecei a lutar contra isso. Falei, não pode. Eu não sou obrigada a fazer sexo todo dia. Mas eu tenho o direito de, quando fizer, fazer bem feito e gostar, de ser feliz. Quando eu comecei a olhar para mim e ver que, como mulher, eu tenho direito de ser feliz no sexo com o meu marido, eu comecei a me soltar mais. Tudo tem a ver com tabu e educação de mulher mesmo. Então, há uma repressão, nos reprimimos mesmo sexualmente. E até mesmo porque a sociedade está muito erotizada, isso influencia a nossa sexualidade. Porque nós ficamos com medo, nós mulheres, de nos soltarmos no casamento e vivenciar essa plenitude do casamento. A gente leva tudo para o lado religioso. Né? A gente leva, eu tive até uma dessas palestras que eu dei, eu morri da risada, de uma mulher que falou assim, sexo é muito bom, né? Deus acha tão bom o sexo que envia os seus anjos para ficarem lá olhando. Eu falei, misericórdia, irmã, ri dela. Eu falei, como é? Deus é voyeur agora que vai ficar mandando o anjo olhar sexo? Eu falei, da onde você tirou isso, né? Então, há um controle moral que nos colocamos sob esse controle, né? Um julgo mentiroso sobre a sexualidade do casal. É óbvio que tem coisas que a gente não deve fazer porque é prejudicial à saúde, porque violenta o outro. Mas, no geral, assim, essa sexualidade toda de Cantares de Salomão, se a gente olhar o Cantares, ler o Cantares com um olhar mesmo de sexo ali entre o homem e a mulher, o casal, né? Que a gente aqui está falando de casamento. Você vai ver como é maravilhoso curtir
esse sexo, como é possível sim, e tudo está no campo de problemas sexuais, de problemas psicológicos ou de problemas físicos. Eliminado esses problemas, e o tabu, né? Eliminados esses problemas, o sexo está aí, o erotismo está ali no casamento, e a gente consegue resgatar isso com certeza. Marisa, e essa ideia de que os anjos participam, entre aspas, desse momento, digo aspas, referente ao participar, também ele soa como uma ameaça, porque Deus não tem parte nisso. Sim. Se houvesse um entendimento de que aquele momento sexual entre um homem e uma mulher, casados, dão honra a Deus no ato sexual, em cumprimento à vontade de Deus, ter a presença de Deus é uma plenitude. Agora, se para mim esse sexo é pecado, é sujo, tem tudo a ver com, é imoral, a última coisa que eu quero imaginar na vida é que haja alguma espécie de presença do céu naquele quarto, né? E, enfim, mas é para consertar ou para fazer você repensar sobre essas questões que existe o Sem Tabus também. Por isso que tem gente de todas as religiões, de todas as idades. Tem gente que pergunta, Darleide, por que o programa é um pouco mais tarde? Por que não pode ser mais cedo? Primeiro que a gente tem uma grade já toda organizada e segundo porque, infelizmente, ainda tem um número grande de pessoas que consideram que falar dessas coisas, fala baixinho, fica quietinho, melhor não, isso não é bonito. E então a gente vai quebrando aos poucos e vai construindo uma ideia muito mais adequada a respeito do sexo, como de fato ela se apresenta na própria palavra de Deus. Combinado assim que você continua com a gente? Já já, tô de volta com a Marisa Lobo. Até já. Boa noite, último bloco do consultório, mas já desejando para você uma ótima noite daqui a pouquinho, depois do término, né, do programa. Você está liberado para dormir, para descansar, ou você que trabalha acompanhando o nosso programa. Tem mais programas incríveis para você aqui. A programação da Novo Tempo é sempre com carinho para você que quer um conteúdo de qualidade. E a sua companhia para a gente é sempre muito agradável. Quero até continuar na sua companhia nas redes sociais, no Instagram. Se liga lá. Fala com a gente. No Face também estamos disponíveis para você. Faça sua pergunta, deixe o seu recado. E que mais? Se inscreve no nosso canal no YouTube. Que mais? Compartilha com as outras pessoas. Instagram facinho, tudo aparece aí no seu vídeo. E para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, então vou repetir o nosso Face, facebook.com/semtabus.nt. Se é no Instagram, é semtabusnt. Se for e-mail, é semtabus@novotempo.com. Enfim, é só procurar que a gente se encontra, tá certo? Hoje estamos falando sobre os encontros, os desencontros na sexualidade, mas sobretudo sobre a beleza da sexualidade, mas como é necessário que você se disponha a conhecer mais a respeito, a entender melhor o homem com quem você está casada, a mulher com quem você está casado, o que significa ter uma resposta e como alcançar uma resposta sexual que seja satisfatória, que seja pleno, mesmo que isso não signifique que em toda relação vai se chegar ao orgasmo, mas vai se chegar a uma completude, a uma dinâmica gostosa, de compreensão, de parceria, sabe? Essas coisas assim que fazem diferença na vida como um todo. Por falar na vida como um todo, claro, minha convidada Marisa Lobo, que é psicóloga, palestrante, fala desse tema com maior clareza, o que a falta de uma sexualidade bem construída, de um sexo no seu devido lugar pode produzir quando ele não é respeitado, atendido? O que pode produzir nas outras áreas da vida, Marisa? Um sofrimento psíquico, né? Isso reflete no trabalho, reflete no seu trato com os seus filhos, né? Com a sua própria autoestima, baixa autoestima, mulheres depressivas, infelizes. Isso tudo tem a ver com a sexualidade, isso tem a ver com o relacionamento. E mulheres também, até traição dentro do casamento, tem a ver com a sexualidade. Então, eu não posso pensar assim, eu tenho que transar com meu marido todo dia, fazer sexo com meu marido todo dia para ele não me trair. Não é isso que eu estou falando. Mas estou dizendo que uma mulher que não se sente feliz, realizada, né, dentro do seu casamento sexualmente, fica sonhando com um príncipe encantado. Já começa a olhar o teu marido como um sapo, sonhando com um príncipe encantado fora de casa e sonhando com
com outros homens fora de casa e vice-versa a mulher, sendo que o teu príncipe está dentro da tua casa, né? A tua princesa está dentro da tua casa. Então, ao invés de ficarmos olhando para fora, vamos olhar para dentro do nosso casamento. Hoje é muito fácil você separar, não deu certo, vamos separar cada um para o seu lado, né? A justiça é fácil, você vai no cartório e separa. O difícil é você consertar. Mas como é gratificante quando você toma para si os teus problemas dentro da sua casa e você resolve consertar o seu casamento, sim, é possível voltar o amor, é possível voltar a sexualidade em sua plenitude, basta você respeitar e promover o perdão. O que acontece? As mulheres, elas são muito auditivas, então no relacionamento, se os homens as ofendem, elas vão guardando, isso tem canal direto com a sexualidade da mulher. E isso é muito triste, porque ela não vai conseguir ter relações ou ter uma satisfação sexual com aquele marido que só ofende. Então tem que partir isso do marido, saber que essa mulher é auditiva, saber que ele tem que cuidar com as palavras e partir dela também, saber que ele é diferente dela, que nem sempre ele está falando para magoar, que muitas vezes o que ele fala, às vezes ele nem magoou, mas tem relação direta com o passado que ela teve. Então, se conhecer o seu marido, conhecer essa dinâmica, sempre participar de encontros de casais. É fantástico os encontros que as nossas igrejas fazem, porque é um momento de você ouvir coisas, de você relaxar um pouco e buscar esse entendimento do outro. Nós precisamos fazer isso, porque o nosso casamento ele é um ministério. Se ele é ruim muitos ministérios. A nossa família é um ministério para a sociedade. Nós somos exemplo para uma sociedade. Então, nós temos moral de falar para as pessoas como elas devem agir na sociedade, se comportar sexualmente, sendo que dentro de casa nós não temos moral para fazer isso, né? Então, é muito triste isso. Então, eu gosto muito desse ministério de casais, porque a gente leva a realidade do casal. A sexualidade do seu casamento está nas suas mãos. Você que tem que decidir ser o melhor homem, você que tem que decidir ser uma melhor mulher. Mulher só para o seu marido, não para você em primeiro lugar. Ou minto, para Deus em primeiro lugar, para você em segundo lugar, em terceiro lugar está o teu marido, aí vem os teus filhos. Então essa relação minha com Deus eleva a minha autoestima, daí eu vou conseguir enxergar o meu marido diferente, eu vou conseguir enxergar a minha mulher diferente e a gente precisa valorizar essa relação que nós temos com Deus mesmo, para podermos melhorar nós mesmos e entender que o nosso casamento é forte, é ministério e que a sexualidade do nosso casamento, ela é Deus que deu. Esse prazer sexual foi Deus que deu. Não haveria sentido de ter esse prazer, esse orgasmo, se fosse o nosso casamento apenas para gerar filhos. Não haveria sentido. Se tem essa questão desse prazer, é para você buscar esse prazer no corpo do outro. E isso é fantástico. Marisa, e eu aqui pensando naquelas mulheres que estão ali do outro lado e não sentem prazer, não sentem orgasmo. Elas estão casadas, têm um marido, pode até haver uma certa compreensão, mas elas estão dizendo, estou ouvindo elas dizerem assim, mas Marisa, eu não sinto, tá? Eu aceito que é bom, que é lindo, maravilhoso, mas eu não sinto, não tenho vontade, etc. Então, tem inibição de desejo. Inibição de desejo tem que procurar um psicólogo. Tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um médico, porque às vezes a mulher tem endometriose, por exemplo. Endometriose é um problema no útero que dói, é como se pedaços do útero geram fora do útero e a mulher começa a sentir dor, tem carnes, como se fosse carne esponjosa em vários lugares do útero, enfim, endometriose. Causa até infertilidade feminina e ela causa muita dor. Às vezes a mulher sente dor, como é que ela vai sentir prazer nesse dor todo, né? Às vezes ela tem inibição desse desejo, às vezes ela tem secura vaginal, às vezes ela tem outro problema qualquer na anatomia dela. Então ela tem que procurar uma ajuda médica. Eu não sinto desejo, impossível não sentir desejo nenhum. Então pode ser psicológico, vai ter que tratar, vai ter que buscar ajuda. Então, eu fico pedindo para Deus para ter desejo. Então eu estou dizendo aqui no seu programa, está sendo usado por Deus, para dizer para ela que ela tem um problema físico, psicológico, tem que buscar ajuda. Mas o problema psicológico pode ter a ver com a história de vida dela. Nós não sabemos quem é essa mulher, se ela foi abusada, né?
de várias maneiras, ou é abusada sexualmente, ou abusada no seu interior mesmo, como pessoa humana. Tipo aquelas mães que ofendem as meninas, você não vai ser nada, você é gorda, você é feia, a autoestima dela vai no pé. Dela casa, se o marido falou algo parecido, remete àquela infância que está na memória, vem à tona, inibe o desejo, inibição de desejo, falta de desejo. São consequências da vida dela, mas pode ser física também, pode ter a ver com hormônios. Então, ela tem que ir no médico, buscar ajuda médica. Ah, não tem dinheiro para ir no médico, tem posto de saúde. Vai lá no posto de saúde e diz para o médico que você tem inibição de desejo, que você tem dor e começa a curar esse lado primeiro. E o outro lado é o tal do você se soltar, você tem esse entendimento que você tem direito ao prazer sexual com o teu marido. Quando a gente tem esse entendimento que você não está fazendo sexo apenas para agradar o seu marido, você está fazendo sexo para agradar você, que você tem direito a esse sexo. Aí a gente começa a pensar assim, eu também tenho direito, também quero, entendeu? E que parar de assistir muita novela, entendeu? Que fica falando aquelas historinhas de novela, é tudo mentira aquilo é ficção. A realidade do dia a dia é um dia você está afim, outro dia você não está. E maridos, lavem louça para suas mulheres. Porque quando o marido chega em casa e vê a mulher lá o dia inteiro, com aquele filho, com aquela casa para limpar, também dá muito trabalho. Ou ela sai para trabalhar com ele, sai para trabalhar, volta cansada. Volta os dois juntos. Vamos lavar a louça juntos, vamos limpar a casa juntos, porque às vezes a mulher não quer ter relação sexual porque ela está muito cansada e ela tem aquela raiva dentro dela, que infelizmente a mulher tem, e desconta no sexo, tá, mulherada? Não deveria, mas faz isso, desconta. Então o marido tem que ser inteligente, vai lá ajudar a mulher a fazer comida, o jantarzinho, vai lavar a louça para a mulher, ela está mais descansada. E com certeza, a mulher que é feliz, que se sente agradada pelo marido, ela vai agradar o marido. Quem vai sair ganhando com essa história é sempre o marido. Para os casais que eu atendo e mesmo nos encontros, eu sempre digo para os maridos, lavem as louças. Teve um que é até engraçado, ele falou, eu não gosto de lavar louça não, e ela reclamava, ele não me ajuda a lavar uma louça. Daí eu chamei ele sozinho e falei, você é bem bobinho mesmo, né? Ajuda a tua mulher a lavar a louça. Mas e daí? Ela vai ficar disponível para mim? Eu falei, quer apostar quanto? Mas foi batata. Daí chegou um dia, ela falou para mim, Marisa, fala para ele que não precisa lavar louça todo dia. Que nem com louça todo dia eu quero. Ele falou, então tá bom, não vou ser mais boba então. Quantas vezes você quer que eu lave louça? Ela, 3 vezes por semana, ok. 3 vezes por semana. Então foi um acordo que eles fizeram. Virou uma brincadeira esse negócio da louça. Mas na verdade é ajudar a sua mulher, dividir as tarefas dentro de casa, sem machismo e sem feminismo. Nós somos diferentes, mas nós nos completamos. E nós vamos ter que dialogar e entender um outro. Estabelecer essa intimidade do casal, esse diálogo. Isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu quero que você faça, isso eu não quero, me respeita aqui e ali. E quando vê, o sexo está tinindo. Tinindo, é verdade. Vamos só dar um recadinho, porque eu imagino que você deva dar palestras também, trabalhar com os jovens. Já quando na juventude o sexo pega mais, né? Pega. E para o solteiro que é cristão, que acredita que para se preservar vai precisar de um cuidado, um gasto de energia com isso também. É bem legal falar de sexo com adolescentes, né? Porque eu chego nas palestras com eles assim, sexo, tchananana, eles ficam felizes. Pronto, vem uma para liberar. Não, querido, não é, né? Tá aquela torta, eu sempre falo assim, você vai numa confeitaria, tem uma torta maravilhosa de chocolate, de morango. Você quer comer a torta de chocolate de morango? Minha pergunta é, queridão, você tem dinheiro para comprar a torta? Não, você não tem. Você não pode simplesmente sair roubando aquela torta, né? E no casamento é a mesma coisa, no namoro. Você está namorando, você casou? Não, não casou, né? Então, primeiro você vai ter que trabalhar, vai ter que construir o teu futuro, vai ter que arrumar uma casa, vai ter que tomar uma namorada, pedir ela em namoro, depois noivado, depois casar. Aí você vai poder, né? Você vai poder ter relação com a tua namorada. Então, vamos esperar. Daí eles perguntam, mas os hormônios? Os hormônios foram criados por Deus. Está te preparando o seu corpo para o ato sexual quando você casar. Nós somos diferentes.
Então, sentimos sim. Então, o que você vai fazer? Não fica se expondo a essa sexualidade. Como nós falamos, o sexo é parte da tua sexualidade. Sexualidade é como um todo. Então, relacionamento com os pais, com a namorada, relacionamento com a igreja, com a família, tudo faz parte da sexualidade do jovem. Os hormônios, tudo faz parte. Então, ele não vai se expor a estimular esse hormônio. Para que eu vou no computador ficar colocando filmes pornográficos, né? Vendo mulher pelada no computador. Claro que vai estimular a minha sexualidade, os meus hormônios. Para que eu vou ficar com a minha namorada dentro do quarto sozinha embaixo do cobertor? Não precisa fazer isso, porque você vai estar estimulando seu hormônio. Então você fica lá, se vai ficar no quarto porque tem um computador também, né? Fica com os amigos ali, todo mundo junto. Se você vai para a sala assistir filme, para que assistir filme picante? Se vai mexer com a sua sexualidade. Então assiste filme romântico, sim, tá frio. Por que eu vou ficar no mesmo cobertor com a minha namorada? Enrola você em um, ele na outra e fica juntinho, porque a mão boba está ali. Então eu levo de uma maneira muito natural para os jovens. E é uma questão de santidade, é uma escolha tua para com Deus. Você escolheu Deus, escolheu o cristianismo. É assim que é o cristianismo. Então resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas sabendo que sim, você tem hormônio, sim, você tem desejo pela sua namorada, sim, a tua namorada tem desejo por você. Você gostaria que viesse um estranho e pegasse a tua irmã, né? Fizesse sexo com a tua irmã? Você gostaria que fizessem isso com o teu irmão? Não. Se você não gostaria que fizesse isso para sua irmãzinha, então não queira isso para sua namorada. E para as meninas eu falo a mesma coisa, porque as meninas, na verdade, hoje em dia, não são os meninos os carrascos, né? As meninas também, elas excitam os meninos. É com as roupas, é o jeito né, o jeito de se vestir, o jeito de se portar. Não que nós somos preconceituosos, não que eu não possa me vestir de uma maneira moderna. Nós podemos nos vestir de maneira muito moderna. Acontece que tem uns limites que quando você passa, você se assemelha ao mundo secular que acha que você no inverno usar um shortinho bem curtinho é bacana, é moda. Não, você está estimulando hormônios das pessoas e não é nem, na verdade, você está provocando deliberadamente, né? Nem a pessoa é que está lá te provocando com olhares, você provoca. Eu não posso também dizer assim, isso é culpa da mulher, então eu não posso usar determinadas roupas. Nós estamos falando para os casais cristãos que estão numa luta danada contra os seus próprios hormônios, porque querem casar sem fazer sexo, querem manter a santidade, porque acreditam que sexo é depois do casamento e é uma luta para os jovens, é uma batalha. Então eu sempre falo assim, não recalque o que você sente, sublime. Porque sublimar é você entender, sim, eu sinto desejo, sim, isso é bom para mim, sim, foi Deus que criou, mas eu vou deixar aqui guardadinho por enquanto e vou deslocar toda essa minha libido, essa minha energia sexual para agradar a Deus. Então eu vou intensificar o meu ministério, eu vou trazer pessoas para a igreja, eu vou criar movimentos na igreja, porque tudo isso é sexualidade. Sexualidade não é só sexo. Você pode se realizar, essa tua energia sexual que a gente chama na psicanálise de libido, você pode realizar várias coisas. Então eu falo para os jovens, desloquem toda essa energia sexual para servir a Deus, para os ministérios, junto com o teu namorado, com o teu noivo. Não fique dando sopa para o inimigo, né? Dando azar, né? Não fique lá dando brecha para o inimigo, melhor na nossa linguagem, né? Não fique dando brecha para o inimigo. Se você sabe que aquilo vai te excitar, então respira fundo e saia dali discretamente. E se a coisa estiver muito feia, imediatamente você dá licença um pouquinho, entra embaixo de um chuveiro, bota uma água gelada, ajoelha no chão, aproveita e fala, Senhor, me ajuda a sobreviver a isso. E essa luta toda é uma delícia, porque quando o jovem não sabe disso, ele sabe que quando ele consegue superar, passar por tudo isso com respeito à namorada, por Deus, aquilo vai aumentando aquele amor, aquele desejo. Quando ele casa, ele vai ser feliz com aquela mulher, porque ele escolheu, ele pagou preço. Aí muitas pessoas falam assim, mas Jacó beijou Raquel, ficou.
com Raquel, não é? No Jacó? Aham. Não beijou Raquel? Aham. Eu falo, sim, querido, beijou. Ele não era casado com ela. Sim, querido, não era. Ele pagou um preço muito alto, 14 anos sofrendo por causa daquela mulher. Então, pense muito bem antes de ficar com uma, ficar com outra, o preço que você vai pagar por essa mulher, né? Muito Porque bom. é bíblico também isso, não é? Aham, É isso bíblico. mesmo. Marisa, muito obrigada. Bom demais falar desse tema com você também. Marisa é Obrigada. psicóloga, palestrante, lida com casais, com jovens, e ela tem acesso a pessoas, a igrejas variadas, ela é batista e tem acesso a muitas igrejas, diferentes denominações, inclusive na igreja adventista, né? Sim. Está aqui comigo, a igreja Palestra também. dando palestras, enfim. E a gente agradece muito a você Obrigada, é por um essa prazer facilidade. imenso. E falar sobre esse assunto dentro da igreja, num programa que é tão respeitado, para mim é muito importante, Que né? Porque não é só adventista que assiste o Não, programa, é né? pra todos. Todas as pessoas que eu conheço, do norte ao sul, É. assistem o Sexo Sem Tabu por causa dessa eliminação do tabu dentro da sexualidade do povo da nossa igreja, principalmente. Obrigada. Obrigada a você de casa também. Semana que vem a gente volta, tá bom? Boa noite pra você, bom descanso. Até o próximo.